Olá pessoal, aqui é a Aida mais uma vez e eu estou aqui agora para a gente falar sobre o PET volume 3, né? Já estamos na semana 1 do terceiro ano aqui, né, de língua portuguesa. Então esse vídeo é para que a gente possa fazer aí comentários, explicações e também a correção das atividades dessa semana, beleza? Para que a gente possa entender melhor as atividades dessa semana, eu preparei uma pequena revisão de figuras de linguagem e vou abordar aqui 3 figuras de linguagem que vão ser importantes para a atividade dessa semana, tá? O primeiro é a metáfora. Vamos lembrar o que é metáfora? É o emprego de uma palavra com o significado de outra em vista de uma relação de semelhança entre ambas. É uma comparação mais subentendida. Olha aí um exemplo para vocês. Minha boca é um túmulo. Aqui a palavra túmulo, ela está sendo usada de uma maneira figurada. Isso é uma metáfora. Por quê? Porque qual é a semelhança do túmulo com a boca aqui no caso? Os dois vão ficar fechados em silêncio, cerrados, ok? Essa rua é um verdadeiro deserto. E aqui qual é a semelhança do deserto com a rua? É que os dois são inabitados, não tem ninguém, né? Estão aí isolados. Então, nós temos aqui uma figura de linguagem chamada metáfora, muito usada, muito comum e muito importante para a gente entender, ok? Outra figura de linguagem importante é a metonímia, ok? Apesar desse nome estranho, aí a metonímia também é muito comum de ser usada e fácil de entender. É a substituição de uma palavra por outra quando existe uma relação lógica, uma proximidade de sentidos que permite essa troca. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos de metonímia. Coloquei aqui alguns exemplos de metonímia de autor pela obra. Olha aqui. Li Jô Soares dezenas de vezes. Quando você fala li Jô Soares, você não leu Jô Soares, você leu a obra do Jô Soares, os livros que ele escreveu, os textos que ele escreveu, ok? Então, isso é uma metonímia. Você trocou o autor pela obra. Ao invés de falar a obra, você falou o nome do autor. Um outro exemplo aqui, parte pelo todo. Vários brasileiros vivem sem teto, ao relento. No caso, a pessoa não está só sem teto, ela está sem o abrigo todo, ela está sem a casa. Então, a gente usou a parte da casa, que é o teto, para representar a casa inteira, que é o todo. Então, tem vários exemplos aí, aqui eu coloquei apenas alguns, só para a gente entender o que é uma metonímia, ok? E seguindo, temos ainda a antítese, que é uma outra figura de linguagem também, que consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Então, olha um exemplo aí de antítese. Vivo só na multidão, quer dizer, apesar de estar no meio de uma multidão, eu estou sozinho. As palavras só e multidão são contrárias, são opostas aqui, ok? Então, temos aí essas 3 figuras de linguagem que vão ser importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre a canção que a gente vai analisar, a poesia que a gente tem para analisar na atividade dessa semana, ok? Bom, então já aqui na atividade, primeira atividade a gente tem a letra de uma canção que chama O Quereres, do Caetano Veloso. Quando a gente for analisar a letra dessa canção, a gente vai ver a semelhança dela com a poesia. Eu já falo aqui, O Quereres, composição de Caetano Veloso, pode ser um gênero discursivo bem interessante para que possamos falar de modernidade e poesia. Então, letra de música e poesia tem tudo em comum, tá? São os mesmos recursos utilizados, ok? Eu não vou ler a letra da música todinha aqui para vocês, não, tá? Porque vocês já leram quando estavam fazendo a atividade, beleza? Vamos direto às atividades aqui, Vamos ver o que pede o número 1. Caetano Veloso utiliza na letra da música uma figura de linguagem chamada antítese, que a gente acabou de ver, né? Segundo Fiorin, trata-se de uma figura denominada antítese, do grego anti, em face de, em oposição a, e teses, proposição, afirmação, tese, em que se alarga o sentido, salientando a oposição entre 2 segmentos linguísticos, palavras, sintagmas, orações ou unidades maiores, para dar maior intensidade ao dizer. Então, nós vimos no slide anterior que a antítese é a aproximação de palavras de sentidos opostos, sentidos contrários, tá bom? E o Caetano usa isso em vários trechos do texto dele. Aponte no texto exemplos dessa figura de linguagem. Tem vários, tá, gente? Eu coloquei alguns aqui, Eunuco em oposição a garanhão. Eunuco é aquele que é castrado, que é infértil. E garanhão é aquele que é criado para reproduzir, ok?
Isso se a gente estiver falando de animais. Se a gente estiver falando de seres humanos, o garanhão é aquele pegador, aquele que pega todas, né? Tortura em oposição à mansidão. Então, são duas palavras que têm sentidos contraditórios, não, né? Tem um contraste nos sentidos entre elas, são opostas. Bandido em oposição a herói, né? Então, a gente tem aqui, eu coloquei 3 exemplos, mas tem outros lá no texto, tá? Palavras com sentidos opostos que ele usou podem servir de resposta aqui nessa número 1, além dessas que eu coloquei, beleza? Vamos para número 2. O autor da letra de música presume que o interlocutor, que é um possível leitor, contribua atribuindo sentidos nos vazios do texto. Segundo Eco, o leitor deve tirar do texto o que o texto não diz, mas pressupõe, promete, implica ou implicita, a preencher espaços vazios, a ligar o que existe nesse texto com o resto da intertextualidade, de onde ele nasce e onde irá se fundir. Que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso? Ou seja, é para vocês entenderem o que está implícito. Por quê? Na poesia tem sempre muita coisa implícita, nem tudo é dito claramente no texto. Você vai ler e vai tentar buscar aquilo que ele quis dizer, que o autor quis dizer ali naqueles versos, ok? Então, coloquei algumas coisas aqui, mas você pode ter encontrado outras além disso, tá bom? O sentido de que o eu lírico e a pessoa amada são muito diferentes. Ele a ama, mas ela não o aceita como ele é. Há ainda o sentido de que o próprio amor é cheio de contradições e de que há uma diferença entre o sonho, a ilusão, o ideal e a vida real. Então a gente percebe quando a gente lê com atenção, né, lê e relê a letra da música, escuta. Inclusive vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um vídeo do Caetano cantando com a Maria Gadu, vocês vão gostar, tá? E aí vocês vão percebendo que o que a gente tem ali o eu lírico está falando de uma mulher que ele ama, de uma pessoa que ele ama, e ele não é aquilo que essa pessoa espera. Ele é o contrário do que essa pessoa espera, ok? Então, esse é o sentido básico, implícito aí, mas você pode achar outras coisas que você pode comentar nessa questão número 2, combinado? Vamos para 3. Vamos ler agora o que Ortiz Camargo afirma sobre a leitura. É mais uma experiência construtiva da subjetividade em seu esforço de apropriação da coisa poética, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. Comente esses versos à luz de Ortiz Camargo. Então, repetiu-se aqui alguns versos, né, da canção, e é para a gente comentá-los de acordo com o que a Ortiz Camargo fala sobre a leitura. Vamos entender primeiro o que ela fala. Ela está falando aqui, gente, que o leitor ele é importante para construir o sentido daquilo que ele está lendo, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos versos, ó. Onde queres comício, flipper vídeo, e onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol, onde a pura natura, o inseticídio. E onde queres mistério, eu sou a luz, onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres coqueiro, eu sou a bus. A gente tem aqui o nosso entendimento da participação do leitor para interpretar esses versos. Então, olha o que eu coloquei aqui como resposta. Os versos de Caetano são cheios de figuras de linguagem e de significados implícitos. Dessa forma, o leitor precisa interpretar essas figuras para dar sentido ao texto. Nos versos acima, interpretamos que o eu lírico não é aquilo que a pessoa amada espera dele, pois essa pessoa quer dele o oposto daquilo que ele é. Por exemplo, ela quer que ele seja a lua, mas ele é o sol. Ela quer que ele seja natural, natureza, e ele é um inseticídio, que é o veneno que mata o inseto, que é um elemento da natureza. Então, a gente tem aqui, a resposta tem que estar baseada na contribuição da interpretação do leitor para que o texto faça sentido, ok? Sem que o leitor interprete aquilo que está implícito, aquilo que está figurado, o texto não tem sentido, ok? E para número 4 aqui, vamos de Camões, olha ele aí. É possível afirmar que a forma do poema de Caetano Veloso traz algumas semelhanças ao adotado por Camões em Os Lusíadas. E aí ele está falando aqui da forma mesmo, formato, né? Então está falando das oitavas, das estrofes, dos versos, que são... As oitavas são as estrofes de 8 versos, os versos decassílabos são os versos que têm 10 sílabas poéticas, fala que a sílaba tônica cai na 6ª sílaba. Então está falando aqui como é a forma dos Lusíadas, do poema Os Lusíadas do Camões, e que o Caetano utilizou essa mesma forma na música dele, na letra da música dele, ok?
Nessa medida, Caetano Veloso, poeta contemporâneo do Brasil, estabelece um diálogo com Camões, poeta português do período renascentista na fase do classicismo. Então, além da forma do poema, da letra de música do Caetano ser igual ao poema dos Lusíadas, a gente tem aqui alguma coisa em relação ao tema também. Aqui a gente vai analisar um outro poema, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, do Camões. Esse eu vou ler para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor? Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem um poema famosíssimo do Camões, que eles vão querer que a gente cruze aqui, né, com a letra de música do Caetano. Vamos lá. Quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidos na letra de música Caetano Veloso? Sabedores de que essa fase da literatura portuguesa na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal marcada pela busca do amor e a realidade concreta, onde predomina o desajuste, né, entre o que se deseja e o que se consegue. Então, o que a gente tem aqui? Considerando esse desajuste, né, entre o que se deseja e o que se consegue, entre o amor ideal e o amor real, vamos dizer assim, qual a semelhança, né, desse poema que a gente acabou de ler do Camões com a letra da música do Caetano? Então, como eu coloquei aqui, ó, Caetano, assim como Camões, escreve sobre um amor contraditório e causa um amor também que causa sofrimento. O eu lírico de O Quereres sofre porque não corresponde às expectativas da pessoa amada, ou seja, a sua realidade não corresponde ao que foi idealizado a seu respeito. Então, principalmente nesse ponto, existe uma semelhança aí entre o Camões e o Caetano. Se você achou outras semelhanças, você pode citar aqui também nessa questão número 4, ok? Bom, espero ter ajudado vocês. Até semana que vem. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Beijinho para todo mundo.